Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar a falar de realismo e naturalismo. Como eu falei para vocês, nós vamos retomar tudo que a gente já viu das principais características nas próximas aulas, para que vocês entendam melhor como foi cada um desses movimentos que, lembrando, aconteceram de forma simultânea. Então, ao mesmo tempo que o realismo acontecia o naturalismo dentro da prosa. E na poesia a gente tinha o parnasianismo, então a gente vai ver de agora em diante um pouquinho de cada um deles. Então, relembrando o que eu já expliquei para vocês, a gente tem com o realismo e o naturalismo a primeira literatura de caráter social, né, que tinha um engajamento, que tinha um olhar diferente para a sociedade, principalmente para os costumes, para o comportamento humano e falar de todos esses problemas nos seus textos. Tá? Então, o realista ele era extremamente objetivo e ele buscava olhar para a sociedade de forma objetiva e verificar quais eram os problemas, né, que aquela sociedade apresentava. Então, os personagens dos romances realistas são personagens extremamente bem construídos. Então, os autores vão trabalhar bastante as características desse personagem, né? Então, inserido, claro, dentro de uma sociedade repleta de costumes. Então, ele vai criticar não só o comportamento humano diante de determinadas situações, como também como a sociedade, de certa forma, em muitos casos, fazia com que essa pessoa, né, induzia de alguma forma essa pessoa a ter esse tipo de comportamento. Na literatura em língua portuguesa, a gente tem nesse movimento Eça de Queiroz, que é um dos maiores escritores da literatura portuguesa, e ele vai trabalhar muitos desses conflitos, né? Então ele vai falar muito sobre a religiosidade, que em Portugal também era tão grande quanto aqui, ainda maior ainda, e o quanto essa religiosidade dominava a vida das pessoas e influenciava seus comportamentos. Ele vai falar do casamento, ele vai falar do que eles chamavam de educação romântica, que era a mulher viver idealizando um amor que, né, o príncipe encantado, que não existia, que vem, né, dessa idealização romântica que eles eram contra. Então, essas são as principais características. E para conseguir transpor, né, descrever nas suas obras a sociedade tal como ela era, eles acreditavam que quanto maior fossem os detalhes na descrição da personagem, do ambiente, melhor o leitor conseguiria situar a história. Então, são histórias que têm um detalhe descritivo muito grande, tá? Na literatura brasileira, um dos principais autores dessa época, né, do realismo, e um dos principais autores em língua portuguesa, estudado fora do Brasil, é o Machado de Assis, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, o realismo tem essas principais características e o naturalismo, ele também vai olhar para a sociedade com um caráter, com um olhar crítico, só que ele vai ter as teorias científicas muito mais fortes dentro do seu texto. Então, ele vai utilizar a teoria da evolução de Darwin, né, que o mais forte é o que vai sobreviver. Ele vai utilizar o positivismo do Comte. Então, no positivismo, eles tentavam explicar todos os comportamentos humanos pelas teorias científicas, né? E ele também vai usar o determinismo de Taine. Na teoria determinista, o que ela fala? Ela fala que o meio em que nós vivemos determina o nosso comportamento. Então, dependendo de onde você vive, né, com as pessoas que você vive, o ambiente com o qual você convive, vai determinar a pessoa que você é. Então, eu sempre dou aquele exemplo que é bem fácil, né, bem simples. Uma criança que nasce num ambiente violento, que cresce num ambiente violento, diante da teoria determinista, ela se tornaria um adulto violento. Tá ok? Então, agora eu quero que vocês entendam, né, esses dois movimentos com as suas principais aí características, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho do Machado de Assis, tá ok?